Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Resenha de Submundo e hoje eu quero dar as boas-vindas ao Marcinho. Marcinho, seja bem-vindo ao Resenha de Submundo. E para começar, Marcinho, eu queria que você começasse te apresentando, né? Falando de onde você é, sua idade, a posição que joga e como é que foi esse teu começo no futebol. Então, boa tarde a todos, ou boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês vão ver. Eu sou o Marcinho, tenho 26 anos, sou lateral direito, natural do Rio de Janeiro, né? Meu início no futebol foi um pouco complicado em relação a condições financeiras e familiares, né? Eu comecei em Alagoas, num clube chamado Ipanema, de Santana do Ipanema. E daí eu dei seguimento na carreira, de lá eu consegui a chegar em um clube de maior expressão, que era o CRB de Maceió, e de lá eu consegui, graças a um grande amigo, né, que foi o Daxon, né, que conseguiu uma avaliação para mim no Vasco da Gama, e daí eu segui no futebol, e joguei em São Cristóvão e tal, e na base, né, e passei por alguns clubes na base até chegar ao profissional, né. Algumas coisas foram complicadas, né, por situação financeira e até por não ter um empresário próximo, mas quando a gente tem um sonho, a gente segue e não tem quem nos atrapalhe, né? Verdade, Marcinho, tu falando sobre o futebol carioca e dificuldades, qual foi a maior dificuldade que tu passou e se em algum momento tu pensou em desistir do futebol? Então, eu já pensei em desistir, né? Inclusive, agora há pouco tempo, já escutei de alguns amigos que a fase dos juniores para o profissional é a fase mais difícil, né, do futebol. E eu não entendia isso até passar por isso, né? Então, eu consegui chegar no profissional, mas não tinha tido tanta oportunidade lá no Rio de Janeiro, né? Entrava em alguns jogos e tal, era relacionado na maioria dos jogos, mas não entrava nos jogos em alguns, né? Mas quando eu cheguei na Europa, eu acho que acho que a minha maior experiência, né? Porque o que acontece, eu recebi um convite para ir para um clube da Albânia, não da Eslováquia, né? Cheguei na Albânia, é, cheguei lá e tal, só que por não ser um clube de primeira ou segunda divisão, era um clube da terceira divisão da Albânia. Eu cheguei lá e tava uma data marcada para mim chegar ao clube, só que a gente não conseguiu chegar nessa data, chegou datas depois, né? Então, eles acharam que a gente não iria, ia eu e um zagueiro, amigo meu, Vitor. Então, eles contrataram outro atleta na posição, né? E quando eu cheguei lá, eles acabaram não ficando comigo, né? Então, foi algo que foi muito triste para mim, a primeira vez na Europa, então eu fiquei com a mente conturbada. Então, não tinha para onde ir, não sabia falar a língua, nem inglês eu sabia falar, então para mim foi muito complicado, que eu tive que sair da cidade que eu estava, que era uma cidade no interior da Albânia, né, para Tirana, dormir, isso nem minha família sabe, eu dormi por 7 dias no aeroporto da Albânia, né, então ficava andando, né, para cima e para baixo e orando, pedindo a Deus por uma grande oportunidade, né, é, a oportunidade que fosse, eu iria abraçar. Fiz vários telefonemas, amigos meus tentaram me ajudar, até que Deus tocou no meu coração, tocou no coração de algumas pessoas que enviaram meu DVD para o clube que eu tô agora, né? E de imediato eles mandaram me chamar, estava precisando do jogador de uma posição e graças a Deus eu vim, né? Eu orando, pedi a Deus, falei para Deus que se fosse necessário passar 10, 15, 20 dias no local, eu iria passar, que é um propósito de Deus, a gente não tem para onde correr. E Deus me abençoou com essa oportunidade, e a oportunidade que eu estou abraçando hoje, né? É, é algo que eu sonhava, né? Jogar o futebol europeu, não importava a divisão, eu só queria jogar o futebol europeu, hoje eu estou realizando. Agora, próximo passo é chegar, quem sabe, uma Champions League ou Premier League, não sei, entendeu? Tá nas mãos de Deus. Caramba, que a história é bem diferente, né, cara? Como é que tu viu a oportunidade, assim, meio que passando pelos teus dedos, indo embora da Albânia, né? Tu foi para o aeroporto, tu pensava em voltar para o Brasil ou tu ia ficar ali até achar outra oportunidade para migrar para outra liga ou para até para outro clube dentro do país? Então, eu até pensei em voltar para o Brasil, mas quando a gente pensa, né, em dar um passo, ou dois, ou três passos atrás, a gente sempre, pelo menos a gente que é atleta, ou a gente que vive no meio do futebol, pensa sempre na nossa família, né? A família é fundamental, é muito importante na nossa vida. Então eu pensei no meu filho, pensei na minha mulher, pensei na minha família. Então é por eles que eu tô aqui. Não iria adiantar eu voltar para o Brasil. Então eu teria que buscar uma oportunidade aqui na Europa mesmo. Eu vim para jogar futebol,
Então eu teria que ficar e teria que cumprir a minha missão que eu tenho em mente. Eu sempre fui um cara que fui sonhador, lutador, entendeu? Sempre corri atrás. E nunca deixei que palavras de outras pessoas me abalassem, né? Então, nada que outras pessoas falassem iria abalar minha mente. Meu pensamento era um só, conseguir jogar o futebol europeu. Eu pensei em voltar, mas pensei na minha família, né? Então, por isso eu continuei e segui sonhando. E como eu falei, se precisasse, eu dormiria um mês, 2 meses no aeroporto de Tirana, na Albânia, né? Mas uma oportunidade iria surgir, porque eu confio muito em Deus, eu creio em Deus. E, cara, não levou nem 10 nem 15 dias e apareceu essa oportunidade, graças a Deus. Assim, eu acredito que quando tu chegou lá, tua motivação devia estar lá em cima, né? A primeira oportunidade, primeira vez indo para a Europa. E quando tu soube disso, que não ia ficar, acredito que foi mesmo que jogar um balde de água fria em cima de ti, né? Como é que, o Ah, que que sim, com passou na tua certeza. cabeça na hora? Sim, com certeza foi um balde de água fria. Eu não sabia o que falar, não sabia como falar para minha família. Minha família me mandando mensagem, perguntando como que eu estava, né? Amigos próximos e outras pessoas me mandando mensagem, perguntando como que eu estava. E a todo momento eu dizia que estava tudo bem, né? Porque para eles teria que estar tudo bem, né? Para mim, por mais que não esteja para mim, não estivesse para mim, né? Para eles teria que estar tudo bem, porque assim os problemas meus são meus, eu não poderia passar isso para minha família, o sonho é meu, quem corre atrás sou eu, então eu não poderia deixar eles preocupados. Então foi algo que foi muito complicado para mim, né? Mas como eu falei, eu tenho muita fé em Deus, eu sabia que aquela situação ia passar, independente do que estava acontecendo, né? Eu já passei por situações complicadas. Desculpa até voltar no assunto e falar coisas passadas, né? Mas quando eu era criança, né? Eu já passei necessidade com a minha família, a gente passou fome, a gente foi despejado de uma casa que a gente morava em Pilares, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu sou praticamente calejado em questão de sofrimento e sei que uma hora Deus vai abençoar com uma oportunidade muito maior do que essa, né? Isso aqui é um exemplo para mim e para muita gente, né, que sonha. Assim, não tem como você conseguir nada de graça, né? Você tem que lutar. Caraca, tava determinado a vencer, né? E Marcinho, antes de tu partir para a Europa, né? Tu tava jogando a quarta divisão do Carioca. Tu imaginava que tu sairia da quarta divisão do Carioca direto para a Europa? Como é que era o teu planejamento de carreira? Assim, para ser bem sincero, eu não imaginava que seria direto para a Europa. Eu sabia que um dia eu jogaria na Europa, porque eu tenho muita fé em Deus, sei que sabia, né, que um dia Deus iria me abençoar, mas não sabia que iria ser direto para a Europa, né? Eu tenho um grande amigo que joga há 5 anos, se eu não me engano, aqui na Europa. Jogou aqui nesse clube que eu tô, jogou na Albânia, jogou na Alemanha, jogou em outros países, né? Que é o Vitor. Ele foi o pilar de tudo, né? Que, assim, a gente sempre sonhou junto, a gente mora no mesmo local, no Rio de Janeiro. Então, do nada, assim, meu telefone tocou, ele me ligou. Cara, e aí, como é que tá? Pô, tô bem e tal. Cara, manda teu DVD que tem um cara aqui que tá precisando de um lateral direito. Eu falei, pô, beleza. Mandei sem expectativa nenhuma e do nada surgiu a oportunidade. Meu plano de carreira seria, assim, seguir no Rio de Janeiro, mas numa divisão acima, né? É, jogando a Série C, porque quem jogou o Campeonato Carioca da Série C, o B2 ou divisão que fosse, né, sabe como que é complicado o campeonato no Rio de Janeiro, né, sabe como que é o sofrimento, né, das divisões, mas assim, a oportunidade, a vitrine, né, e quem sonha mesmo, acho que não desiste por isso. Eu sabia que essa oportunidade ia aparecer uma hora e chegou o momento, foi o horário ou foi o momento que Deus planejou para mim, né, e foi que foi. Bacana, Marcinho. E o Matheus que te levou aí para Eslováquia, quando tu viu que deu Vitor, certo, Vitor. Vitor, desculpa, o Vitor quando te levou para Eslováquia, quando tu viu que deu certo, tu podia ir para Eslováquia. O que que passa na tua cabeça? Quer saber alguma coisa da Eslováquia? Assim, eu não sabia, de coração eu não sabia nada, não sei falar, até hoje eu não sei falar a língua eslovaca, porque é muito complicado. Sei algumas palavras, né, assim, palavras que se diz como obrigado, algo do tipo, né, mas, tipo, agora tô aprendendo, creio eu que sei um pouco inglês, né, me dediquei pra caramba também do inglês, porque o inglês é mundial, né, é uma cultura totalmente diferente, questão de alimentação, questão de idioma, totalmente diferente do brasileiro. É uma experiência muito, muito diferente. E também foi uma surpresa, né? Assim, eu fui pego de surpresa, minha família também. Cara, como é que você vai pro outro lado do mundo sem falar, sem saber falar nada, sem, né?
Mas eu falei, tá entregue nas mãos de Deus, eu vou, experiência nova, vamos que vamos. Legal. Falando de inglês, né? Eu acredito que inglês é bem importante. Tu chegou totalmente zerado na Europa sem saber nada de inglês? Sim, zerado, eu não sabia falar nada. Cara, sem dúvida, eu não sabia falar nada. Tem até uma história minha, né, que eu tive quando eu tava indo pra Albânia, né, do Rio de Janeiro pra Albânia, a gente desceu em Londres, né, aí pegamos um avião, pegamos o voo do Rio de Janeiro pra Londres e de Londres pra Albânia. E no voo, a aeromoça me perguntou o que eu queria comer e tal, mas perguntou em inglês. Foi algo muito complicado, eu fiquei assim, sem saber o que falar, e eu tava com muita fome, queria comer, queria, né, mas eu não sabia falar, mas graças a Deus tinha uma moça do meu lado que ela era brasileira, né? Mas ela morava muito tempo na Inglaterra e ela, graças a Deus, me ajudou, né? Cara, tá tudo nos planos de Deus. Se dependesse de mim, eu não conseguiria falar, não conseguiria comer, iria chegar com fome, iria, né? Até algo pior poderia acontecer por não saber falar a língua, mas Deus direcionou aquela moça naquele local também para poder estar me ajudando. Então, assim, sem palavras, cara, para isso. Eu sei, cheguei aqui sem falar, sem saber falar nada, literalmente nada, nada, nada. Tu acabou de falar um perrengue que passou, né? Propriamente já no avião. Tu acredita que um brasileiro que quer jogar na Europa, ele deveria dar uma atenção maior para aprender o inglês primeiramente? Mesmo, não tenho um plano de ir para a Europa de um ano, mas mais vale tu aprender antes, para quando chegar a oportunidade, tu já saber o inglês, passar menos perrengue? Ah, sim, com toda certeza, com toda certeza eu indico isso aí para qualquer pessoa, até para quem não, eu não É, quero ir para a Europa, não tem perspectiva de vida, mas cara, o inglês é vida, você tem que estudar um pouco, tem que aprender um pouco, cara, pelo menos o básico é fundamental para quando você chega nos locais aqui da Europa, porque como eu falei, o inglês é mundial, né? Então você chega na Eslováquia, você chega na Eslovênia, você chega na Áustria, na é o própria inglês. Albânia, para onde eu fui. Então, assim, pessoas que sabem falar só a língua do país, né? Também sabem falar um pouco de inglês. Então, assim, o inglês é mundial, cara, é fundamental, é fundamental. Eu indico para muita gente, cara, aprendam a falar inglês, porque, pelo menos o básico, mas aprendam porque isso é fundamental. Porque a gente acaba dando valor só quando passa essas dificuldades, né? E eu acredito que o inglês para ti, tu aprendeu até um pouco mais rápido porque era o teu meio de sobrevivência, né? Para tu precisar para ir comer, ir no banheiro, em qualquer lugar, tu tinha que se comunicar. E se tu não conseguisse falar, ia ser pior ainda, né? Então, como meio de sobrevivência, tu acabou aprendendo um pouco mais rápido, eu acredito, né? Ah, sim, com toda certeza. Assim, eu não sabia pedir comida, eu não sabia é, como é o banheiro, eu não sabia pedir. E eu sou uma pessoa que eu sou muito vergonhosa, assim, eu tenho muita vergonha das coisas, até assim, de pedir para ir no banheiro eu tenho vergonha. Então, isso foi fundamental para mim. No início eu não sabia, tipo, como eu não sabia pedir para ir no banheiro, eu não sabia. Então, assim, eu ficava, né, me recuando das coisas por não saber falar, não saber me comunicar. Então, depois que eu comecei a aprender um pouco, graças a alguns amigos também, eu fui aprendendo pela internet, mas também com alguns amigos que eu conheci aqui, né, na Europa, alguns amigos sabem falar inglês, então assim, você conversando, você aprende mais rápido, né? Então eu consegui, graças a Deus, aprender algumas coisas, né? E vamos que vamos. Legal, praticando vai se aprender, né? E agora, Marcinho, quando tu viu que ia para Eslováquia, né? Eu acredito que tu deva ter pesquisado um pouquinho, bobear rapidinho lá no aeroporto, o que que era a Eslováquia. O que que tu achava que era a Eslováquia e quando tu chegou, tu viu que era alguma coisa diferente ou era realmente o que tu pesquisou? Então, assim, eu sempre soube, né, que o futebol europeu era um futebol, né, de muita força, né, diferente do nosso futebol brasileiro, que o futebol brasileiro é um futebol que tem muito drible, né, tem muita ousadia. Então, eu sempre soube que o futebol europeu é um futebol de muita força, né, assim, eu me preparei muito para poder vir, né. Desde o momento que eu fiquei sabendo da proposta para vir para a Europa, eu me preparei muito, né, para poder vir, parte física e tal, e mental também, né? Que isso conta muito. Mas então, cheguei aqui, eu sabia que era um futebol forte, mas acho que me surpreendi, porque é um pouco mais forte do que eu pensava, né? Mas, inclusive, o futebol eslovaco é um futebol que exige muita força, exige muito preparo físico, né? Mas a gente é brasileiro, a gente sabe como que desenrola, a gente tem nossa carta na manga e sempre tem nossos dribles, nossa diferença, né? Claro que com toda a humildade do mundo, com todo o pé no chão, não desmerecendo o trabalho de nenhum eslovaco, mas
a gente tem nosso futebol, a gente tem nossa ousadia, então creio que o preparo físico e mais a nossa ousadia, acho que causa algo impressionante, é impressionante para eles, né? Inclusive toda cidade que a gente vai jogar, em jogos fora, os estádios ficam lotados, o pessoal para ver, né? Porque sabe que tem estrangeiro nos times e quando se trata de brasileiro, o pessoal, né, faz questão de assistir, né? É um futebol totalmente diferente, mas que a gente está se adaptando e que a gente, com o nosso futebol brasileiro, a gente consegue se encaixar direitinho. Bacana. E Marcinho, mesmo tendo pouco tempo aí na Europa, né? Fosse no começo do ano, teve algum momento vendo o jogo que tu pensou, cara, agora eu tô vivendo futebol europeu. Ah, sim, teve. Inclusive, o nosso primeiro jogo, né, em casa, né? Eu entrei numa perspectiva de que o estádio não teria torcedores, ou não sei, 10 ou 20 torcedores, né? Então a gente entrou para aquecimento e tal, aquecemos e entramos no vestiário para fazer todo o procedimento que tem que fazer, né? E quando a gente voltou pro campo, assim, em questão de minutos, o Nada. estádio estava lotado. Assim, eu entrei, assim, quando a gente entra pro campo, aqui, pelo menos aqui no nosso estádio, a gente entra, né, de costas para a torcida e quando a gente chega no meio do campo, né, pelo procedimento, a gente vira e fica de frente para a torcida e quando eu virei, cara, tava lotado. Assim, foi algo impressionante na minha vida. No Brasil eu já joguei em estádio lotado, mas é uma cultura totalmente diferente. Então, assim, eu fiquei coisas que eu só via na internet, na televisão, eu vi aqui, né? Torcedores pedindo, inclusive, para tirar fotos com a gente. Eu fiquei sem entender, sem saber o que fazer, né? Assim, totalmente diferente mesmo. Eu me surpreendi nessa parte. A gente aqui no Brasil tem esse costume de achar que realmente essas ligas até inferiores, em divisões inferiores, ainda geralmente é estádio vazio, né? E eu acredito que tu deva ter pensado isso e quando virou foi totalmente diferente. Tu não imaginava mesmo. Sim, sim, eu não imaginava, né? Por ser uma liga inferior, né? Eu não Sim, imaginava que seria assim. É, mas depois eu fui entendendo também um pouco mais, porque a cidade aqui é pequena, então, e eles não tem tanta coisa aqui na cidade, assim, ponto turístico e tal. eles O abraçam o pessoal daqui, clube. quando, sim, o pessoal daqui, quando quer ir a algum ponto turístico, algo do tipo, tem que ir para Bratislava, que é a capital aqui da Eslováquia, né? Então, a cidade é pequena, mas por a cidade ser pequena, o pessoal, né, acho que dá valor ao futebol, né, que tem na cidade, dá valor a tudo que tem na cidade. E quando dizem que. Porque sempre quando a gente chega aqui, que é estrangeiro, eles anunciam e tal. Então, o pessoal dá muito valor ao futebol, né, que o futebol acaba sendo uma coisa única aqui na cidade. Então, sempre que tem jogo aqui na cidade. O estádio fica cheio, fica lotado, o pessoal aqui é muito pontual em questão de horário, assim, o jogo começa às 4 da tarde, acho que dá 3h58 da tarde, é a hora que o estádio está ficando lotado e eles conseguem encher o estádio, assim, coisa muito rápida. É uma liga inferior, mas nisso eles mostram a diferença deles, né? Em A questão de gente pode, torcida. a gente pode dizer, mas assim, então, que o povo eslovaco, eles são apaixonados também pelo futebol, eles gostam de futebol. Sim, sim, eles são apaixonados pelo futebol, né? Inclusive, muitos deles, a cobrança deles é totalmente diferente, né? Assim, assim, você ganhou um jogo, eles te idolatram e tal, você sai na rua, você quase não pode sair na rua direito, porque você sai na rua, o pessoal pede pra tirar foto e tal, algo que eu tô me acostumando, né? Mas é bem legal, mas quando você perde o jogo, eles cobram, eles Tem a vêm ao treino cobrança. assistir nosso treino, isso, e cobram a gente no treino, até no treino mesmo, que o treino aqui é aberto, né? Eles vêm ao treino, cobram a gente no treino, assim, até em rede social eles cobram a gente, já chegou cobrança pra gente em rede social e tal, mas é coisa que a gente sabe que a gente vai ver muito mais no futebol, né? Então o povo eslovaco, né? Creio que não só daqui, da cidade que eu tô, mas da No Eslováquia inteira, país. né? Sim, sim. Da Eslováquia inteira, eles são uma torcida que cobra muito o atleta, né? Como é que funciona a quinta divisão da Eslováquia? Como é que é o campeonato? É dividido em regiões? Como é que funciona o campeonato eslovaco da quinta divisão? Então, o campeonato eslovaco da quinta divisão é dividido por regiões, né? Na região que a gente está, a gente chegou a princípio no propósito de livrar o clube
do rebaixamento, né? Que o clube no primeiro turno, são dois turnos, né? Sim. O clube no primeiro turno não teve uma campanha muito boa, né? No caso, o clube teve uma campanha complicada e tal, não conseguiram nenhuma vitória durante 14 jogos, perdão, do campeonato. Então, a gente chegou, eles nos contrataram, né? Que são quatro estrangeiros. Então, aqui a gente tem três brasileiros e um colombiano. A gente chegou com o propósito de livrar o clube do rebaixamento, né? E até dar uma visibilidade maior para o clube. Creio eu que a gente está conseguindo isso, a gente tá lutando, tá treinando firme para isso, né? Para poder o clube permanecer na divisão que está e futuramente conseguir o acesso da divisão maior, né? É, a gente está agora, por enquanto, a gente está em último lugar no campeonato, que foi onde a gente pegou o clube. A gente já conseguiu algumas vitórias, né, no campeonato. Empatamos dois jogos, né? E acho que creio eu que depende de mais dois jogos para poder a gente sair dessa posição e livrar o clube do rebaixamento, né? E permanecer no campeonato eslovaco da quinta divisão. Bacana. E Marcinho, e os clubes mais bem colocados, aí se classifica quantos de cada região? Se classificam de cada região. Classifica um de cada região. Se eu não me engano, classifica um de cada região. Então, por isso é um pouco complicado também. Sim. E E, cai reba... um, e cai um, caiu? cai um de cada região também. E não tem repescagem, né? Diferente do Sim, campeonato de caiu. de outros países, no caso. Marcinho, como é que funciona um clube de quinta divisão da Eslováquia? Os treinos são todos os dias? Então, os treinos aqui são 3 vezes por semana, né? A gente, porém, a gente tem nosso, nosso mental, né? Muito, muito, digo, elevado, né? Então, os treinos são 3 vezes na semana, mas os outros 2 dias da semana a gente, dois não, 3 dias, porque a gente treina no sábado também, né? Então, para poder completar a semana, né? A gente treina à parte aqui, e nos domingos são os jogos, né? O clube deixa toda a estrutura disponível para vocês treinar nos dias que não tem treino no clube? Deixa sim, eles deixam CT, deixam academia, tudo liberado pra gente treinar, né? Pra gente treinar a parte, tudo que eles sabem que é fundamental pra gente, né? E mesmo não tendo treino nos, em todos os dias da semana, né? A gente vai querer treinar, né? Então eles deixam liberado. Entendi. E como é que é o futebol eslovaco? Mais físico, mais tático, mais transição, muita bola longa. Como é que funciona o futebol da quinta divisão da Eslováquia? É mais físico, né? É um futebol bem pegado, né? Claro que também às vezes eles alteram a forma de jogar, dependendo do clube, né? Tem clube que joga com muita bola longa, tem clube que tem a característica mais de bater bola, né? Mas a maioria dos clubes é mais questão de força física, né? Eles são bem fortes aqui. Tecnicamente, alguns conseguem se sobressair, mas é mais força física mesmo. Como é que é a estrutura do teu clube, né? Tem estádio, tem campo de treinamento, tem academia. Como é que é a estrutura do teu clube? Sim, sim, tem estádio, tem estádio. A gente tem o estádio, a gente tem o campo de treino, né? Que é o anexo. Fica atrás do estádio. A gente tem o alojamento, né? Que é onde a gente fica. Graças a Deus eu tenho meu quarto, né? Cada um tem seu quarto. A gente tem nosso aquecedor, tem, graças a Deus, tudo que a gente precisa para poder se manter e para poder tá bem, né? A gente tem também a academia, né? A academia não fica aqui no CT, mas é a academia da cidade que tem parceria com o clube, então a gente pode acessar a academia a hora que a gente quer, né? A gente chega lá e tal, tem todo liberal por ser atleta do clube, né? Em questão de estrutura eu não tenho o que reclamar, né? Então, tem questão de estrutura, em questão de salário, em questão de, eu não tenho o que reclamar. É tudo dentro do padrão. Bacana. E o que que mais te surpreendeu nessa estrutura para um clube de quinta divisão que tu não esperava que poderia ter?
Ah, cara, é uma estrutura totalmente diferente. Acho que a estrutura que o clube tem aqui hoje seria uma estrutura de um clube de Série A do Rio de Janeiro e até de outros estados do Brasil, que eu joguei em outros estados também, sem ser no Rio de Janeiro, né? É uma estrutura que, assim, eu arrisco a dizer que nem clube de Série A tem a estrutura que o clube tem aqui, né? A gente, graças a Deus, tem esse privilégio, né, de viver isso, né? Por ser Europa também, né? Como eu falei, a torcida ama muito o clube, assim como os dirigentes e todo mundo que acompanha o futebol na cidade, todo mundo quer chegar junto, então o clube tem sua certa estrutura por isso, né? Então, assim, nenhum clube do Rio de Janeiro, acho que de Série B2 ou da última divisão, ou da quarta, ou da terceira divisão, tem a estrutura que a gente tem aqui hoje, né? Cara, então dá para trabalhar e sonhar escalar as divisões maiores, né? E o que o teu clube, né, Sim, com certeza. oferece? E o que o teu clube oferece para um atleta estrangeiro? Como tu falou, tem o teu quarto, eles dão alimentação. O que que eles oferecem para os estrangeiros? Então, eles oferecem o salário, né, que é o principal, Principal. é, o principal. E oferecem também alimentação, seja café da manhã, almoço, janta, lanche. E eles dão uma quantia em dinheiro pra gente, né? Em euro, pra gente tá suprindo a nossa necessidade, né? Porque nem todo mundo vive de comida, né? Só de comida a gente tem nossa necessidade, assim como todo atleta tem, assim como, não sei, Sim. algo do tipo, um corte de cabelo, algo do tipo, a gente sempre precisa. Então eles chegam junto com essa parte, né, financeira, eles nos dão todo o suporte para isso, para a gente tá bem e para estar desempenhando um bom futebol dentro de campo. Porque o futebol dentro de campo não adianta você só comer e dormir. Assim, a mente tem que estar boa e para a mente estar boa, né, se depende de muita coisa, assim como acho que um contato com a família ou algo do tipo, assim, isso é primordial, né? Quinta divisão, os atletas estrangeiros, né? Mas os próprios locais. Existe jogador que trabalha e joga, ou todos os atletas aí do teu clube, eles vivem só do futebol? Então, existe muito atleta que trabalha em outros clubes. Eu, inclusive, conheço alguns atletas aqui na Eslováquia que jogam e trabalham em alguns clubes. É, aqui eles ofereceram também, pelo presidente aqui do clube ter um certo conhecimento aqui na Eslováquia e na cidade aqui, né? Eles ofereceram para a gente também, mas isso fica a questão do atleta, se o atleta quiser trabalhar para fazer um dinheiro a mais, não sei, porque quando acaba o campeonato, você não sabe se volta para casa, você não sabe se vai para outro clube, se assim, se não surgir proposta, você tem que voltar para casa. Então, assim, para quem tem família, para quem tem filho, para quem tem, né, é fundamental, né, uma quantia. Então, quem quer fazer um dinheiro por fora, trabalha, mas quem não quer, não trabalha, assim, fica à Critério. disposição do atleta. Aí o salário do clube já é algo diferente, né? É por fora. O que que foi mais difícil para tu se adaptar aí na Eslováquia? O idioma, clima, comida ou o próprio estilo de futebol deles? Então, assim, foi o idioma e o clima. Muito, muito diferente, muito diferente. O futebol nem tanto, porque o futebol a gente dentro de campo consegue desenrolar, consegue desempenhar, e eu já vim, como eu falei, eu já vim sabendo como era um pouco o futebol da Eslováquia, né? Mas em questão de idioma e clima, muito diferente, muito complicado. Eu cheguei aqui, tava nevando aqui quando eu cheguei, então, assim, é algo que é surreal, no Brasil não acontece, né? No Rio, principalmente, não acontece. A gente está acostumado com 30 graus, a gente está acostumado com 35, a gente está acostumado com 40 graus no Rio. Então eu cheguei aqui algo totalmente diferente. Nem roupa suficiente para isso eu tinha, então eles que tiveram que me fornecer. É, E questão do idioma, assim, eles conversando, às vezes a gente iniciar o treino, tava, inclusive, o campo cheio de neve, mas a gente tinha que treinar e, pô, aí era o clima, né? Questão da neve, e mais o treinador falando em língua eslovaca, eu também não sabia falar, e quando eu cheguei aqui eu era o único brasileiro aqui, depois os outros estrangeiros foram chegando, então assim, eu não entendia, eu entendia só por gesto, né? Então, assim, o idioma e o clima foram Foi mais difícil. os mais difíceis aqui. Eu vi que tu tem foto ali quando tu chegou na neve, né? Sim. O frio realmente atrapalha durante o treinamento, jogos? Como é que foi essa tua adaptação? Tu que veio do Rio de Janeiro, fez base em Alagoas, né? Só em local quente, cair num lugar de neve aí, como é que foi?
Foi muito complicado, é muito diferente. Às vezes no início do treinamento eu não conseguia sentir meu pé em algumas atividades, eu tinha que esquentar pra caramba. O aquecimento, obviamente, é diferente, né? O aquecimento para poder não ficar com o corpo tão frio, né? Então precisa esquentar de uma forma diferente, mas assim, tinha aquecimento que eu não conseguia sentir meu pé, eu não conseguia sentir meus dedos. Aí eu colocava duas luvas, às vezes treinava com três, quatro casacos, às vezes treinava com duas calças e três shorts. Assim, é algo que é surreal, é muito novo para mim, mas eu consegui me adaptar rápido, graças a Deus também, né? Mas foi muito complicado, questão do frio, só Jesus. Agora o tempo tá mudando um pouco aqui, tá chegando na época de verão, então a gente consegue ficar mais tranquilo aqui, né? Tá abrindo o sol um pouco, né? Às vezes bate 25, às vezes bate 24 graus. Não é o que a gente está acostumado no Rio, porque 24, 25 graus no Rio de Frio. Janeiro, no casaco. Aqui eu já praticamente acostumei. Eu acredito que o frio deve ser algo bem diferente para quem vem dessa região, né? E o que mais que aconteceu assim no futebol que ninguém te contou que acontece na Europa? Então, o que ninguém te contou sobre jogar na Europa? Que te surpreendeu quando chegou? Ninguém nunca me contou em relação ao futebol mesmo, né? Em relação ao futebol, eu cheguei aqui cheguei sabendo, claro que eu estudei um pouco antes de vir para cá, né? O futebol e tal, mas não me contaram sobre o futebol em si, assim, que tem lugares que a gente joga, mais em questão ao racismo também, porque tem lugares que a gente joga, inclusive. No último jogo, no jogo anterior da gente, a gente jogou, a gente perdeu o último jogo, né, foi fora de casa. É, os três brasileiros que estão aqui somos todos negros, né? Então a gente foi jogar no estádio, o estádio estava lotado. Então, assim, a torcida cometeu racismo com a gente. Os próprios jogadores dentro de campo cometeram racismo com a gente, assim, imitando macaco e tal. Então, para mim, era algo que eu tinha visto somente na televisão. Acho que eu nunca tinha Eu vivido ter isso, passado assim, por isso. e nunca tinha passado por isso. Então, dentro de campo, eu vi isso acontecer, né, comigo. A torcida, na hora que a gente saiu, a torcida, cara, imitando macaco, é algo que é surreal, assim. Muita gente vê na televisão e, assim, só vê e não consegue sentir, mas somente quem vive consegue sentir. É complicado demais. Eu e os três brasileiros, a gente se uniu quando acabou o primeiro tempo, a gente conversou, e a gente entrou no consenso de que, cara, a gente tá aqui para jogar futebol, independente do que eles façam, a gente não deve ligar para isso, a gente deve seguir em frente, né? Claro que dói pra caramba isso. É, Foi complicado, inclusive, quando acabou o jogo, eu não consegui me conter, eu chorei, né, e tal, mas com saudade da minha família, porque sempre quando acontece isso, a gente procura o primeiro refúgio, que é o primeiro refúgio, sempre é a nossa família, ligar para a família e tal, então, assim, é complicado demais. Isso não me contaram, né, questão de racismo na Europa, que era tão forte assim, né? É algo triste que não deveria acontecer, né? E como é que foi o teu clube, né, numa situação dessa? Vocês dão algum suporte, vocês entram com alguma ação na federação? Acontece alguma coisa no futebol eslovaco contra o racismo? Não. Então, eles deram um apoio total, o clube sem palavras deram apoio total ao clube, aos atletas, o capitão do clube também, foi fundamental também nisso, porque na hora que aconteceu o ato, assim, foi no final do primeiro tempo, então eles foram na direção de toda a delegação da arbitragem, né, conversaram com eles e falaram com o delegado da partida, eles anotaram na súmula, inclusive ainda está em andamento isso, porque aconteceu no último jogo. Então o clube foi sem palavras nisso. A federação, não sei qual vai ser o posicionamento deles, porque até agora não chegou nada em mim. Então, assim, em muitas cidades aqui da Eslováquia, isso é algo que Péssimo. é isso péssimo. Assim, eles são racistas, eles não ligam para falar, eles, assim, se tiver polícia perto, tem policiais que não ligam se eles estão praticando racismo, assim, para eles é algo normal de um negro eles cometerem racismo, mas a delegação do clube, assim como a federação, né, eles estão em andamento com essa situação aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, tô aguardando, né?
É muito triste isso. E agora falando sobre o brasileiro aí na Eslováquia, como é que eles veem o jogador brasileiro? Eles acabam tendo um respeito maior pelos brasileiros que vão jogar na Eslováquia? Eu digo mais em relação a clube. Ah, sim, sim, com certeza, com certeza. A gente quando chega, a gente é visto com olhares diferentes. Eles nos veem com olhares diferentes, assim, assim, olhares mágicos, né? Não sei. A gente chega aqui, assim, a gente faz coisas normais que a gente faz no Brasil, mas para eles é algo que é muito, muito novo, algo que é muito diferente. Inclusive, tem algumas coisas que a gente faz que para eles parece ser muito ingênuo, mas em questão de treinamento, a gente está treinando, ou até em alguns jogos, a gente faz alguns jogos, algumas coisas que são diferentes do que eles costumam fazer aqui, né? Porque o campeonato aqui é muito toque de bola, né? Para alguns clubes, né? Eles batem muita bola e tal. Então, quando a gente faz alguma coisa de diferente, né? Para eles é muito impressionante. Então, eles dão muito valores aos brasileiros, né? Principalmente aos brasileiros, mas também atletas que vêm da América do Sul, no caso, né? E gosto muito dos sul-americanos, né? E Sim. os caras, eles acabam cobrando um pouquinho mais dos estrangeiros, não só os brasileiros, mas os estrangeiros em geral, porque vocês estão vindo de outro local, né? Querendo ou não, eles vão trazer alguém de fora para jogar titular. A cobrança é muito maior em cima de vocês? Ah, sim, com certeza, com certeza. Inclusive aqui, como eu falei anteriormente, a torcida, né, pega muito no pé, né, do clube em si, mas quando a gente perde um jogo ou algo do tipo, eles vêm cobrar justamente a gente estrangeiro, né, a gente que é estrangeiro, eles mandam mensagem, como eu falei em rede social, eles nos veem na rua, eles nos cobram e tal. Então, assim, fica fica uma cobrança muito diferente, né? Porque com os atletas daqui da Eslováquia, eles até cobram e tal, mas não é da mesma forma que a gente. Eles assim, até a delegação do clube aqui, os dirigentes, eles nos chamam em sala, né? Para conversar, senta os quatro, e os quatro estrangeiros, no caso, né? Senta a gente, eles conversam, eles explicam como é que foi o jogo e tal, o que, que eles querem da gente e tal. Então, assim, se torna uma cobrança muito maior, né? Até porque nós quatro, né, os quatro estrangeiros, são os atletas que são mais bem pagos do clube, né? A gente somos pagos para poder vir e resolver o problema, né? Então, assim, a cobrança se torna muito maior para a gente, né? Porque onde tem dinheiro tem que ter cobrança, Sim, né? E não, com não é, certeza. nunca foi diferença em lugar nenhum. Teu período de Eslováquia, tu já passou por algum momento difícil, algum momento de dificuldade no futebol? Então, na Eslováquia, o único momento que eu passei por momento difícil foi, como eu falei, foi do Sim, eu racismo, sei. né? Sim, mas fora isso, graças a Deus aqui na Eslováquia, eu não passei por momento complicado, assim, eu digo que eu não consigo resolver, porque problemas são feitos para serem resolvidos, né? Mas tem muitos problemas que acabam afetando, né, afetando muito, né, o nosso mental, mas graças a Deus tudo que aconteceu aqui, né, todos os problemas eu consegui resolver, graças a Deus. E sempre teve alguém por mim, tanto os dirigentes do clube como até os atletas, né, que são fundamentais, né, em todo o processo, né. Assim, nós somos quatro estrangeiros aqui, né, que moramos juntos, né. Cada um tem seu quarto, mas a gente mora junto, a gente tem nosso momento de comunhão com Deus e tal, então tudo isso é fundamental, né? Então, sempre que acontecer algum momento difícil, tanto comigo quanto com eles, a gente sabia o que fazer, a gente sabia como aconselhar uns aos outros, né? Então, isso, isso não foi algo tão grave para mim aqui na Eslováquia, né? O problema nunca foi algo tão grave, fora o racismo, né? Aqui na Eslováquia. E como é que tu lida com a saudade nesse período que estás fora da família? É muito complicado, é muito complicado, porque como eu falei, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 2 anos, né? Inclusive vai fazer 2 anos agora em junho. Tenho esposa, tenho minha mãe, tenho minha família, então é muito complicado. Eu, eu já fiquei alguns momentos longe, mas assim, longe da minha mãe, né, quando eu era mais novo. Então, na base, eu viajei para jogar em muitos lugares do Brasil, mas no profissional é a primeira viagem que eu faço para ficar tanto tempo longe. E desde que eu subi pro profissional foi quando eu tive é, minha vida em relação a minha esposa, meu filho, né? Então
para mim é algo que conta muito, né? A saudade, eu fico com muita saudade, mas todos os dias eu fico na ligação com eles. Teve um período agora há pouco tempo que eu fiquei 15 dias sem telefone. Meu telefone deu um problema, quebrou meu telefone, então eu fiquei complicado pra caramba, assim. Então eu pegava o telefone dos amigos aqui pra poder ligar pra eles e tal. Então, assim, tinha 2, 3 dias que eu ficava sem falar com eles, porque como eu falei, eu tenho muita vergonha das coisas, então eu não gosto, Sim. por mais que eles sejam meus amigos estrangeiros, eu fico com vergonha de pedir o telefone pra ligar e tal. Mas eu tava aguentando, assim. Aí o pessoal do clube aqui veio, né, me chamou, viu que eu tava sem telefone, né, e me ajudaram aqui com o telefone, mas. Com questão de saudade, assim, eu sou muito frágil mentalmente. Eu fico com muita saudade da família, porque a família, cara, é É essencial, tudo. é primordial. Até pra gente estar dentro do campo fazendo um bom trabalho, a gente tem que estar em dia com a família, sempre quando tem problema familiar, é algo que é muito Sim. A pesado fé na de mente do campo, né? atleta. Sim, é muito pesado na mente do atleta, então a gente tem que estar bem, tem que saber que a nossa família está bem para poder a gente estar fazendo um bom trabalho dentro do campo, né? Assim, fora aquele momento que tu teve no avião, um perrengue lá, de falado em inglês, tu já passou por algum outro perrengue ou alguma situação engraçada aí na Eslováquia? Ah, passei. Passei no mercado, né? Porque como eu falei, o pessoal aqui do clube dá o suporte pra gente estar indo no mercado, comprar algo que a gente precisa. Então a gente no mercado fez as compras, né? E na hora de ir pro caixa pagar, eu não sabia como falar, eu não sabia assim, quanto que deu e tal, em questão de pagar, eu não sabia, né? A moça me pediu um clube card, que é algo que é um negócio que tem desconto no mercado e tal. Eu não sabia falar isso, não sabia como, assim, aí para colocar para colocar no tradutor no telefone não tinha como, porque não tinha internet, porque o chip aqui da Eslováquia é número diferente, é um procedimento diferente para poder ter o chip, e como a gente tem Wi-Fi aqui, eu prefiro usar o Wi-Fi. Então, foi algo que foi muito complicado para mim, a fila do mercado estava lotada e eu não sabia o que fazer. Eu fiquei nervoso na hora, mas tudo deu um jeito na hora, mas assim, questão de comunicação, né? Vamos dizer, Sim. comunicação foi muito complicado e engraçado esse momento. Porque, mas assim, chega muito locais assim que eles não falam nem o inglês, eles falam só o eslovaco? Sim, muitos locais, muitos locais. É, é, até em jogos também o pessoal vem falar com a gente em língua eslováquia, mas a gente, assim, como eu falei, em língua eslovaca eu sei falar assim o básico, assim, se você falar um obrigado, algo do tipo, eu vou saber o que a pessoa está falando. Mas tem muitas coisas quando eles começam a entrar em um assunto, eu não entendo, não dá para entender. Então eu fico assim, tipo assim, a única coisa que eu sei falar na língua daqui é, tipo, quando eles falam alguma coisa que eu não entendo, é, tipo, não resume. Porque eles vão saber o que eu tô entendendo, o que eu tô falando, né? Não resume. Tipo assim, eu não entendo o que eles estão falando. É muito complicado. A língua daqui é muito complicada. Se for Muito aprender, difícil, né? é complicado. Sim. E hoje tu acha, mas assim, que valeu a pena sair do Brasil para viver na Europa jogando futebol? Ah, eu acho, não, eu tenho certeza que sim, né? Como eu falei, tudo que eu passei lá na Eslováquia foi algo complicado para mim, mas assim, como eu falei também, né, anteriormente, Deus tem um propósito para a vida de cada um. Aquilo ali foi um propósito, foi obrigado eu passar por aquilo ali, né? Deus permitiu para que eu tivesse passado por aquilo ali, para hoje estar aqui na Eslováquia, né? Sei que daqui eu posso dar saltos muito maiores, né? Na minha vida. Então, assim, a oportunidade que eu tiver de voltar para a Europa, eu vou voltar, claro que com um pensamento diferente, claro que com uma visão diferente, né, para o clube que eu for, né, até pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, graças a Deus, eu venho fazendo um bom trabalho, sendo reconhecido pela torcida, pelo clube, enfim. Eu acho que vale muito a pena, sim, voltar para a Europa, estar na Europa, né. No próximo mês eu vou em casa, que é quando acaba o campeonato aqui, eu vou em casa, mas assim, já tem situações para me voltar para cá para a Europa, não só para o país que eu tô, mas para outros países também. Tem coisas para me voltar, coisas que eu vou estudar também, né? Porque, como eu falei, eu tô sem empresário no momento, então sou eu por mim mesmo, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus e eu tô focado em voltar para a Europa, cara. Viver na Europa é totalmente diferente do Brasil. Ser reconhecido de uma forma diferente, assim, no local que você mora, muitas vezes você não é reconhecido da forma que você é reconhecido aqui. Então você acaba criando um certo carinho pelo pessoal que te acolhe, né?
na Europa, que são muitas, muitas pessoas aqui, né? Bacana, Marcinho. E na tua opinião, o que falta para o jogador brasileiro se adaptar um pouquinho mais rápido aí na Europa? Ah, em questão do estudo, acho que a comunicação é muito importante. Se sabe se comunicar, se sabe chegar em qualquer lugar, né? É, a comunicação, tem muitos atletas que jogam aqui hoje em dia na Europa que enfrentam, né, o problema de não saber falar a língua dos próprios países que jogam, né? E de não saber falar inglês, né? Que, como eu falei, o inglês é primordial, é muito importante, é fundamental. Muitos atletas enfrentam esse problema aí, né? De questão Da de língua. idioma mesmo, comunicação. Legal, e é muito importante, Marcinho, falar que aprender o inglês é legal, né? Mas eu acredito que os eslovacos devem gostar quando vocês se esforçam para aprender a língua deles, né? E é difícil, pô, tu vem do Brasil e tá tentando falar eslovaco. Eu acredito que no clube eles devem dar uma importância pro cara que tá se esforçando ali, né? Para se adaptar ao país, à língua. Sim, com certeza. Eles acham até engraçado quando a gente fala alguma palavra aqui da Eslováquia, né? Que eles sabem o que a gente está falando, mas sabem que a gente não está falando corretamente, né? Mas eles conseguem entender, então eles acham engraçado, começam a rir e tal. Aí, quando sabem falar inglês, eles vão lá e nos explicam em inglês. Olha só, um exemplo, né? Olha só, a palavra que você está falando é essa, mas você tem que falar dessa forma, entendeu? Aí, então a gente já acaba, tipo, no momento de contradição, né, no momento de risada, a gente consegue aprender até mais, né? Muitas palavras a gente sabe aqui, né? Mais o básico, mas a gente sabe muitas palavras aqui, graças a eles, né? A gente fala uma coisa errada e eles vão lá, nos corrigem, e a gente consegue tá reproduzindo a palavra da forma correta muitas vezes, né? Por causa deles. Bacana. E Marcinho, tu falou que teu planejamento é voltar para a Europa, né? Na próximo semestre ali. Mas teu planejamento de carreira é tu tentar chegar a escalar as divisões, buscar uma primeira divisão em algum país na Europa, esse é teu planejamento futuro? Ou tu planeja em breve também voltar para o Brasil? Qual é o teu planejamento de carreira? Assim, então, como eu falei, né, o meu planejamento é voltar para a Europa. Claro que eu digo em geral, não só o atleta profissional, mas em vida, né? Todo mundo sonha, né, em algo grande, em algo maior para nossa vida. E comigo não é diferente. Eu penso, né, em um dia poder jogar uma Champions League, como eu falei, uma Premier League ou um campeonato de primeira divisão de um país, né, totalmente diferente daqui ou aqui na Eslováquia mesmo, assim. A gente quer sempre estar sendo visto, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente quer sempre estar no topo, né? Eu sonho em voos maiores, né? Então, claro, eu quero voltar para a Europa no próximo semestre, mas não sei ainda para qual clube que eu vou voltar, para qual país que eu vou voltar, mas quero estudar, quero poder estar estudando línguas melhores e campeonatos maiores, de maior expressão, né? Que eu sei que isso vai ser fundamental para minha vida. E em questão de se adaptar, eu não vou hesitar em me adaptar rápido a qualquer futebol que eu for jogar, de qualquer país, né? Acho que vai ser fundamental. Eu quero sempre estar num lugar melhor para mim, né? No lugar que eu me acho melhor, no lugar que eu me sinta confortável, no lugar que eu possa ser bem mais visto, né? Bacana. E se o jogador brasileiro, Marcinho, recebesse uma proposta hoje para jogar a quinta divisão, quarta divisão da Eslováquia, tu indicaria ele ir? Para vir para cá, para a Eslováquia? Exato. Sim, eu indicaria sem dúvidas, porque como eu falei, é, não só o clube aqui, mas como outros clubes que a gente conheceu também, né, que a gente foi jogar fora, né, de casa, a gente conheceu a estrutura de todo o clube, sempre antes que a gente chega, né, são horas antes que a gente chega do jogo, a gente consegue conhecer a estrutura dos clubes que a gente joga e tal. E, cara, todas as estruturas, para falar a verdade, me surpreenderam, né? Então, assim, se um atleta for se um dia tiver no Rio de Janeiro ou até em outro estado, pensando em jogar na Europa e receber uma proposta de quinta liga, é claro que você tem que estudar a proposta, que as coisas não funcionam da forma que a gente sempre pensa, mas assim, a gente tem que estudar a proposta, mas em questão de estrutura, em questão de clube, cara, aqui é muito diferente do Brasil em si, né? Um clube de quinta divisão oferece uma estrutura totalmente diferente do Brasil, então, cara, assim,
o atleta que pensar em vir para a Europa hoje, né, formar carreira, né, dar início numa carreira profissional, algo do tipo, na Europa, numa quinta, numa quarta divisão, numa terceira, que eu conheci atletas que jogam a terceira, quarta divisão, cara, não hesitem em vir. Venham porque é totalmente diferente, você vive algo diferente. A única coisa que é complicado somente a saudade da família, né? Como você falou, que é complicado, mas você só quer ser jogador, né? Então, você quer ser jogador, então você tem que continuar sonhando e isso não pode parar, né? Saudade não pode parar, tem que continuar. Assim, se tu Isso. encontrasse o Marcinho lá no aeroporto em fevereiro, viajando para a Eslováquia, né? O que que tu falaria para ele? Ah, cara, eu falaria pra ele que valeu a pena ficar lá, né? Valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena ter fé em Deus. Parabéns pelo esforço que teve, parabéns pela pessoa que foi, parabéns por tudo que fez na vida. Assim, até o Marcinho de anteriormente, o Marcinho que jogou na base, o Marcinho é, de anos anteriores, né? Eu parabenizaria muito, muito, muito pelo cara forte que eu fui. Me alegro, claro que o meu sucesso é algo que eu mais quero, né? Então eu parabenizaria muito, muito, muito mesmo. Não só o Marcinho agora de fevereiro, mas o Marcinho de anos anteriores. Muito bacana. Marcinho, obrigado pela resenha. Tenho certeza que muita gente vai passar a enxergar melhor a realidade do futebol da Eslováquia e desses países que eu chamo de submundo do futebol, né? Agradecer aí pela tua história, desejar todo o sucesso do mundo aí na tua carreira, que possa vir voos maiores, em breve, né? E desejar aí um bom final de semana para ti. E qualquer coisa, eu estou aqui à disposição no que eu puder te ajudar também. Tamo junto, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo belo trabalho também que vocês fazem, que eu acompanho há muito tempo. Parabéns, né, por tudo que vocês têm feito e vamos, que daqui a alguns tempos estaremos em voos maiores, todos nós, não só eu, mas todos nós.